Olá amigos, bem-vindos ao episódio 13 aqui do nosso 7 minutos de Umbanda, continuando aí nas origens, né, tratando aí dos cultos, tanto africanos quanto também indígenas, que depois lá na frente vão se somar a práticas católicas e conceitos do espiritismo e que vão aí juntando-se, amalgamando-se e formando aí a base do que seria depois a nossa religião de Umbanda. Então já trouxemos aqui o panorama africano daquele continente, um pouco da história da escravidão, né? Tanto africana principalmente, mas também de indígenas, né? E os cultos que os africanos trouxeram para o Brasil, os índios que aqui já estavam também já praticavam, o catolicismo que foi para alguns imposto à força, para outros africanos não, já eram catolizados lá na África, né? Já trouxeram essa fé para cá, e outros irmãos negros tiveram essa fé forçosamente colocada sobre si, né? Com os batismos forçados, como nós já vimos aqui nos episódios anteriores, né? E ficou aqui de falarmos um pouco sobre o aspecto indígena, né, na figura da santidade, né? Santidade que foi o nome dado para a prática indígena misturada a elementos católicos e a práticas católicas, né, que aconteceu principalmente aqui no século XVI, tá? Aqui para o nosso papo, eu vou me pautar hoje num artigo aqui da Isabelle Braz Peixoto da Silva, um artigo chamado A Santidade de Jaguaripe, ok? Jaguaripe, uma localidade ali do Recôncavo Baiano, tá? Então, com esse artigo aqui da senhora Isabelle, muito bom, muito completo, muito detalhe, muita informação também. Vou deixar o link aí depois para quem quiser dar uma lida e se aprofundar um pouco mais, ok? Então, como eu disse, né, os índios obviamente já tinham a sua religiosidade aqui, originária, né? E com a chegada aí, principalmente dos jesuítas, né, que desembarcaram aqui exatamente para essa missão de catolizar e evangelizar os indígenas e também os negros, tudo isso foi se juntando, né, e adentrando aí os cultos dos índios e, claro, alguns, ou até bastante desses indígenas aceitaram, né, realmente adotaram as práticas católicas, né, abraçaram aí a vida, a história e o exemplo de Jesus, né, e passaram a juntar tudo isso em uma prática tão particular, né, tão peculiar deles indígenas. Por quê? Porque, bom, claro, os jesuítas chegam e começam essa missão de catequização e rolava ali um batismo aos moldes católicos, lógico, rolava um batismo desses indígenas, né? Mas veja, muitas vezes naquela base do ou uma coisa ou outra, então o que era pregado? Que deveria se abandonar as práticas originárias, ancestrais deles, indígenas, e colocar no lugar a conversão, a prática, né, para o catolicismo e do catolicismo. A princípio, ok, mas os índios depois acontece ali no século XVI, por volta ali do ano 1580, essa necessidade dos índios praticarem a coisa à sua moda, tentar ali junto com os seus ritos, com os seus ferramentais, com as suas crenças originárias, praticar essa religião católica de uma forma mais personalizada, vamos chamar assim, que fizesse mais sentido para eles e que tornasse assim a prática mais agradável, mais palatável, realmente fosse uma coisa que os elevasse e os botasse em conexão com Deus e com a cristandade, né?
Então é lá no recôncavo baiano que se forma a primeira santidade. Santidade, a princípio, teria vindo do nome que os jesuítas deram. Os jesuítas deram esse nome para essas práticas indígenas, misturadas com o catolicismo. Tá? Tivemos uma figura ali, um indígena chamado Antônio, né, já um nome aí europeu e catolizado, né, que ele foge de um colégio jesuíta em Tinharé, era a localidade, e ele funda aí um movimento que vai resgatar as práticas dos índios com elementos católicos, de tal forma que em determinado momento as coisas se misturaram e realmente com uma cara de culto católico tal que algumas, inclusive uma senhora esposa, né, uma esposa de senhor de engenho, participou de algumas sessões, né, de alguns rituais, crente que era um ritual católico puro, né? Tamanha era tamanho o abraço que os índios deram às práticas católicas, né? Só que, de novo, né, o índio, a partir de um certo momento, ele falou, poxa, eu não precisava ser assim, né? Eu abandonar a minha prática para poder abraçar essa outra, né? Então há uma revolta, se vamos usar uma palavra, há um movimento aí de virada de chave, né? Que os índios meio que se apropriam dessas práticas católicas, à sua moda, né? E vão praticá-la a moda da santidade, inclusive usando elementos católicos, né? Invocando santos, né? Também na construção do ritual, né? O uso de imagens e o nome dos santos, né? Inclusive historiadores dizem que eles tinham até o Papa, né? Tinha até um Papa indígena aqui tocando a santidade, né? Você tem um Papa lá no Vaticano, lá na Europa, né? Também podemos ter um Papa aqui indígena sob o nome da santidade, ok? Claro, tudo isso foi perseguido pela Inquisição, né? A documentação dessa perseguição, dessas devassas aos locais de culto da santidade, né? Porque, claro, a igreja queria que a coisa fosse feita pura, né? Numa igreja com um padre, né? Um padre jesuíta ali coordenando, né? Então a igreja, claro, não viu com bons olhos essa apropriação do seu culto. Olha só que curioso, né? Essa apropriação do seu culto pelos indígenas e juntando os seus elementos originários para praticar aí o catolicismo, tá? Existia batismo, existia, olha, todos os atos que pode se ver numa igreja, os índios apropriaram e também faziam, né? Então, foi chamado de santidade. Alguns historiadores dizem que foi através da palavra santé. Então, de santé virou a santidade. Santé seriam os filhos de Santé, pela devoção que eles tinham aos santos e à Virgem Maria, né? E Santé também era chamado o ícone, né? Tinha uma espécie de um ícone de madeira, símbolos, né? Poderíamos chamar de imagens na visão católica. E esse era um símbolo, era um objeto sagrado, né? De cunho religioso que eles utilizavam nos rituais. Então foi a santidade, né? Ela foi um juntamento aí eclético, né? De cativos, negros, cativos ou fugidos, indígenas e também brancos, né? Fez-se importante também nesse contexto o papel dos quilombos, né? Os quilombos, que é onde todo esse caldeirão se juntava, né? Brancos, indígenas e negros, tá? Então é uma riqueza de rituais, uma riqueza cultural e religiosa muito grande, né? Teve um senhor de engenho, inclusive, que o
senhor Fernão Cabral de Taíde. Ele era o principal senhor de terras ali daquela região na época, né? Ele deu até um espaço dentro da sua propriedade para que os índios e todos ali que eram adeptos da santidade fizessem as suas práticas, né? Também foi perseguido, né? E vocês imaginem, né? Porque eles chegaram até a construir uma igreja à sua forma dentro da propriedade desse senhor, do senhor Fernão, né? Tem um historiador, o Ronaldo Weinfass, ele documentou isso muito bem, fez uma pesquisa muito extensa. Quem quiser também depois procurar aí as obras, os livros, né, os relatos do Ronaldo Weinfass, também é uma baita referência, tá? Então, olha, eles tinham, como eu falei, eles chegavam a construir igrejas com altar, com castiçais, pia de batismo, confessionário. Era praticamente uma igreja mesmo. Só que o ritual ali ele era enriquecido, né? Com elementos e práticas indígenas, né? Fazer o uso do fumo, né? Do cachimbo. O tabaco aí é sempre muito presente, né? Na cultura e religiosidade indígena desde as suas origens, né? Fazer o uso de bebida alcoólica, o cauim, né? Que era extraído da mandioca, né? Então era uma forma do índio, assim, praticar aquilo que ele abraçou, que ele entendeu como bom, como uma boa filosofia, bons ensinamentos, que era o cristianismo, mas sem perder a sua identidade, né? Eu acho que isso é sempre muito importante, né? Para qualquer cultura que seja, né? Você não perder a sua origem, os seus cultos tradicionais, né? Vamos ler aqui, ó, um dos relatos que consta aqui do artigo, né? O senhor Pedro Correia, ele descreve aqui, ó, a feitura do ídolo. O ídolo seria como se fosse a imagem, para que eles cultuassem durante os rituais de santidade, né? Então aqui, abre aspas, né? Eles faziam umas cabaças, como se fossem cabeças, com cabelos, olhos, narizes e boca, muitas penas coloridas que colavam com cera, né? E diziam que aquele santo tem virtude para lhes poder valer e diligenciar em tudo, né? E dizem que fala, e a honra disso inventam muitos cantos que eles cantam diante dele, desse ídolo, bebendo muito vinho de dia e de noite, né? Aí nas palavras dele, né? Fazendo harmonias diabólicas, né? Esse senhor que está relatando aqui, óbvio, não era seguidor, né? Ele foi um observador e, obviamente, crítico, né? Era aí puramente católico, né? Tava fazendo aquele papel que o Santo Ofício aí, que a Inquisição fazia, né? De denegrir, olhar o lado negativo, tentar achar lados negativos, né? Então foi uma perseguição muito grande, né? Não sei se a igreja, não sei, talvez não tenha se visto ameaçada, né? Mas assim, curiosamente, talvez a igreja sentiu-se ali vilipendiada, né? Como assim se apropria das minhas práticas, dos meus santos, dos meus símbolos, para misturar com essas coisas de indígenas, né? Coisas que não são elevadas, né? Coisas que descamam para magia, para o folclórico. Não pode, né? Não pode, né? A descrição mais completa de uma cerimônia de santidade está numa carta bem antiga do Padre Nóbrega. Eu vou abrir aspas novamente aqui, tá? É o que diz aqui no artigo. Vamos lá, abre aspas, né? O que diz o padre aqui. Somente entre eles se fazem umas cerimônias. Eu tô lendo o artigo aqui, viu? Tá? Depois fica o convite aí para você ler. Umas cerimônias da seguinte maneira: de certos em certos anos, vêm os feiticeiros de terras longes, fingindo trazer santidade, e ao tempo de sua vinda, lhe mandam limpar os caminhos e vão recebê-los com danças e festas, segundo o seu costume. E antes que cheguem ao lugar, andam as mulheres de duas em duas pelas casas, dizendo publicamente as faltas que fizeram a seus maridos, umas às outras, e pedindo perdão delas.
Chegando o feiticeiro, com muita festa ao lugar, entra numa casa escura e põe uma cabaça que traz uma figura humana, em parte mais conveniente para os seus enganos. Mudando a própria voz e a de um menino junto à cabaça, lhe diz que não curem de trabalhar, nem vão à roça, que o mantimento por si crescerá e nunca lhes faltará o que comer. E que por si virá a casa e que as enxadas irão acabar e as flechas irão ao mato por caça para o seu senhor e que hão de matar muitos dos seus contrários. Aqui, o que está relatando aqui, entra um pouco naquela coisa da terra sem males. Já ouviu falar da terra sem males? O que a terra sem males prega ou diz que seria o grande sonho dos indígenas, né? Então, nessa terra sem males, eles voltariam às suas origens, a terra proveria tudo o que eles precisassem, sem esforço, a caça viria à sua mesa, as plantações seriam fartas, né? E que eles, né, indígenas, inverteriam os papéis e chegariam a eles serem os senhores do homem branco e escravizar o homem branco. Então, é um sentimento assim de... é uma revolta, né? É uma revolta a quem invadiu a sua terra, a quem lhe escravizou a princípio, ou tentou lhe escravizar, aquele que impôs um culto, né? E aí criou-se uma coisa ambígua, porque impôs-se um culto que muitos índios abraçaram, como eu disse, né? Entenderam a sua santidade, entenderam a sua força, mas que não foi respeitado a sua origem, os seus cultos tradicionais. Então, naquela visão maniqueísta, né? Ou seja, ou é uma coisa ou é outra, ou é bem ou é mal, ou você é bom ou você é mal, ou o que você faz é bom ou é ruim. As duas coisas não podem conviver, né? Então, vai mais além do que religião, né? Era uma volta a um passado em que se era livre, né? Em que se vivia tranquilamente, sem medo, sem ameaças, sem sensação de injustiça, né? Então a santidade, ela é muito vasta, né? Esse artigo aqui ele resume bem, vou deixar o link para vocês, tá? Então, resumindo, né, a santidade era uma prática católica pelos indígenas, a sua moda, né? Usando elementos seus originários para formar aí um culto, não sei se um culto novo, mas uma forma diferente de se louvar aos santos, a Jesus, que alguns índios ali, uma grande parte deles acabou sim abraçando de coração, mas não tiveram o mesmo coração da parte dos brancos e assim permitir que eles cultuassem o catolicismo à sua forma, né? Então é sempre aquela coisa purista, né? Ou é do meu jeito ou não é. Então você tem que fazer o que eu estou falando e é do meu jeito, né? Você tem que esquecer tudo que existia, esquecer tudo que você fazia. Lembra da árvore do esquecimento lá do povo lá em Angola, quando embarcava no navio para cá? De certa forma é a mesma coisa, né? Lá tinha a árvore do esquecimento, uma baita sacanagem aí para fingir que o negro ia para uma nova vida e tinha que deixar tudo para trás. E aqui é a mesma coisa, né? Fomos invadidos e nossas práticas tinham que ser abandonadas para entrar no lugar as práticas católicas e costumes europeus, né? Então, olha, vale a pena pesquisar mais, tá? Quem quiser dar uma olhada aí pela internet, e nesse artigo que eu vou deixar, Santidade, Terra Sem Males, também é um conceito muito bacana, muito bonito, né? Uma utopia indígena, né? Que infelizmente não se realizou e certamente não vai se realizar nunca, né? Tá bom, meus amigos? Então aqui com esse vídeo aqui mais uma vez longo, né? Várias vezes 7 minutos, mas fica aí registrado o que foi aí a santidade, ou pelo menos agucei
a curiosidade de vocês, ou para muitos aí talvez nunca tenham ouvido falar disso, que existiu essa religião indígena, esse catolicismo indígena, né? Lá no século XVI, e elementos e tudo mais que foram juntando com outras práticas, como eu disse no começo, africanas e europeias também, para lá na frente dar no que seria, né? E no que é até hoje as nossas práticas umbandistas. Tá ok? Então um grande abraço, até o próximo vídeo, obrigado por ficar aqui comigo, viu?